Bom dia, Tudo bom, professor? Como vai? tudo ótimo. Como é que vocês estamos, como é que vocês estão no Rio de Janeiro aí com essa pandemia? Tá reabrindo agora, né? Teve uma repercussão grande, porque os bares estão um pouco mais cheios do que deveriam, né? Então, Uhum. uma repercussão isso, mas estamos num processo de reabertura aí, com possível risco de fechar de novo, como alguns lugares que reabriram, mas no processo de reabertura. E aí algumas coisas estão permitidas, outras não. Enfim, essa confusão. Tem uma questão jurídica interessantíssima, porque agora acho que já liberou tudo, mas durante umas semanas ficou permitido pela prefeitura praticar esporte individual aquático no mar, mas não tomar banho de mar. É complicado, né? Passava o carro da PM, as pessoas começavam a nadar, né? Aí terminava de passar, as pessoas boiavam. Então, questões jurídicas curiosas aí. É, sem dúvida. Esse período tem tido um exercício muito grande aí dos juristas, né, para dar conta de tantas demandas novas e interessantes. Exatamente, exatamente. Questões de interpretação dificílimas. Bom, professor, antes de tudo, muito obrigado, tá? Eu sei que sua agenda é muito concorrida, é lotada todos os dias, você tem mil compromissos e muito obrigado por ter cedido um pouquinho do seu tempo, precioso tempo, aqui para a gente do perfil O Civilista. Eu Eu vou... quero dizer, antes de tudo, Marcelo, que eu sou fã do perfil, Pô, não vou faz um dormir hoje. maravilhoso, traz informações das mais interessantes, casos concretos, jurisprudência, direito estrangeiro, além dos eventos, naturalmente, mas o seu perfil é muito rico em conteúdo, né? Conteúdo interessantíssimo, sempre questões de ponta aí, levando aos maiores debates. Então, é um maior prazer participar. Poxa, muito obrigado. Bom, pessoal, o professor Anderson Schreiber é professor titular de Direito Civil da UERJ, é professor permanente do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado também da UERJ, é procurador do Estado do Rio de Janeiro, é doutor em Direito Privado Comparado pela Università degli Studi del Molise, na Itália, é mestre em Direito Civil na UERJ e tem vários livros publicados, né? Tem o Manual de Direito Civil Contemporâneo, que a gente vai dar uma ênfase nele, esse livro aqui, né? Praticamente todo mundo já conhece. Também o livro Equilíbrio Contratual e o Dever de Renegociar, esse aqui que está na moda, né? Esse aqui entrou agora, foi o ano dele, né? A proibição de comportamento contraditório, novos paradigmas da responsabilidade civil, direito civil e constituição, também tenho esse, mas está lá no escritório. Direitos da personalidade, esse livro aqui que é muito legal também. E participa de várias obras coletivas, artigos, a gente não precisa nem mencionar isso, né? Então, professor, vendo aqui sua história, né, seu currículo, a gente vê que, consegue observar que é uma pessoa extremamente estudiosa, que dedicou uma vida, sem dúvida, aos estudos, mas assim, sempre foi assim, desde cedo, desde garoto, era aquele cara, o melhor aluno da sala, ou teve um determinado momento na vida que acendeu uma luz aí para esse caminho? Não, não fui sempre assim, não. Gostei da pergunta. Não fui sempre assim, não. Ao contrário. Sempre fui bom aluno, assim, não era um mau aluno, mas eu estava longe de ser aquele que senta lá na frente da sala. Eu não tinha esse perfil, não. Era um perfil mais bagunceiro. E na faculdade foi interessante porque quando eu passei para a Faculdade de Direito na UERJ, que eu cursei a graduação na UERJ, minha alma mater, eu civil não foi assim, paixão à primeira vista, não. Eu não me dedicava muito ali nos primeiros períodos, não. E o que aconteceu foi uma história interessante. O que aconteceu foi que tinha uma amiga minha, que também é uma grande civilista, Aline de Miranda Valverde, que Sim. minha colega de sala, minha amiga até hoje, e em determinado momento ela que fazia programa de iniciação científica com o professor Gustavo Tepedino, uma das pessoas do grupo ia sair. E aí ela falou, tem o Anderson, vou chamar o Anderson. E foi curioso que aí uma outra pessoa do grupo lá
falou assim, não, mas o Anderson vive faltando aula para ir à praia e não sei o quê, e não é um cara dedicado e tal, não vamos chamar ele não, mas acabou que lá por algum motivo acabou prevalecendo a minha indicação, e aí eu entrei no grupo de pesquisa, acho que era quarto, quinto período. E aí é que eu comecei a me interessar assim, mais pelo direito civil em particular. Aí aí engrenou, mas Foi salvo aí já no meio do caminho. eu era um aluno, mas eu não era um aluno muito dedicado, assim. Pois é, eu até imagino isso, porque às vezes você cria estereótipos de lugares, né? O Nordeste é a praia, ou então é tudo seco. E Rio de Janeiro a gente sempre tem aquela imagem, né? Pô, cidade maravilhosa, praia. Então, como é que é conciliar uma vida de alguém extremamente estudioso, extremamente dedicado, numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem tantas tentações, né? Não deve ser fácil. É muito difícil, muito difícil. Você sabe que eu fiquei conversando com um amigo que é europeu, né, italiano, colega de doutorado lá na Itália. Ele falou para mim assim, não, mas no Brasil deve ser muito difícil vocês produzirem academicamente, né? Porque tem aqueles longos internos, você tem que ficar trancado numa biblioteca, tem sempre alguma coisa interessante para fazer, né? Então tem um pouco essa dificuldade, a gente tem que conseguir conciliar tudo. Mas você sabe que eu acho que isso se reflete também no perfil das produções científicas do Rio de Janeiro em particular, mas também de outras cidades do Brasil, do Nordeste também. Quer dizer que, embora talvez com outras orientações, a gente tem uma abordagem da vida um pouco mais progressista, um pouco mais aberta, um pouco mais informal. Isso tudo reflete na nossa produção, né? Você citou aí um livro que eu gosto muito, que é O Direito da Personalidade, né? Esse aqui, muito legal. Vale a pena. Que é escrito de um jeito... Esse foi o livro que eu mais gostei de escrever, porque eu escrevi muito leve, né? Para os alunos, assim, da graduação que estavam começando, quem não... Eu já tive... já recebi mensagens de pessoas que não eram do direito, que leram esse livro e gostaram. Uhum. O elogio que eu já recebi sobre esse livro foi um amigo meu que estava num encontro da Procuradoria-Geral do Estado, acho que foi em Búzios, e aí tinha uma pessoa, uma menina lendo o livro na piscina, e ele falou para ela, você está estudando para concurso? Aí ela falou assim, olha, até estou, mas esse livro aqui eu não considero nem estudar, eu considero assim, uma leitura bem mais... Eu falei, pô, é isso. E essa característica do Rio de Janeiro, do Nordeste, o Brasil todo tem um pouco isso, né? Claro que algumas cidades têm mais e outras menos, mas faz com que a gente tenha também uma abordagem mais aberta, mais franca, mais informal e normalmente mais progressista das coisas. E isso se reflete nessa produção, né? Muito bom. Bom, você é jovem, tem uma carreira de sucesso, mestrado, doutorado, Itália, procurador do Estado, assim... Às vezes a grande dúvida de quem faz direito, quem está cursando, é como ter estratégias, né? Veja esse mercado de concurso, então, que o diga, né? Então, assim, qual foi o seu segredo para conseguir trilhar esse caminho tão bacana, tão bonito? Eu não sei se eu tenho um segredo para uma dica maravilhosa para contar, não, mas eu acho que a minha experiência pode ajudar. Eu fiz um caminho um pouco inverso, quer dizer, né? Acho que as pessoas, em geral, hoje, elas se formam e já vão tentar o concurso, né? Acho que a grande maioria das pessoas que está fazendo concurso faz isso. Eu fiz um caminho totalmente diferente. Eu me formei sócio de um escritório, fui fazer um mestrado. Depois, quando eu fui para a Itália, eu larguei tudo e fui para a Itália, que é uma coisa assim... Hoje a gente olha para trás e fala, pô, que coragem, né? Para ficar 3 anos no outro país e voltar, enfim... Então, eu fiz todo o caminho acadêmico e fui fazer o concurso da Procuradoria com 30 anos, que eu sou um dos caras mais velhos do meu concurso, né? E eu já era professor da PUC do Rio de Janeiro, dava aula de Direito Civil, e fui fazer o concurso. Então, eu tinha uma vantagem, porque eu falava assim, pô, Direito Civil, por exemplo, era uma matéria que eu praticamente não precisava estudar, né? Agora, tinha outras matérias que eu já não tinha mais contato há muito tempo, direito do trabalho, direito previdenciário, né? Questões que estavam muito distantes da minha realidade. Então, eu tive que
me aprofundar nisso. Mas eu acho que fazer o concurso um pouco mais tarde me deu uma certa, assim, eu tinha mais experiência, entendeu? Quer dizer, a desvantagem é que eu sentava do lado de ex-alunos meus, o aluno... E pesa, né? Então eu tinha um pouco de receio, assim, falar, pô, for reprovado, vai ser uma humilhação pura. Eu tinha isso. Mas eu acho que o fato de ter uma certa experiência, na hora de fazer uma prova, especialmente prova discursiva, né? Eu acho que me ajudou muito. Então eu fiz o caminho diferente, fui fazer concurso mais tarde. E eu acho isso bom, entendeu, Marcelo? Acho que se formar logo... É claro que às vezes é uma questão de necessidade, não é uma questão de escolha. Mas havendo escolha, eu acho que fazer o concurso um pouco mais tarde te dá mais experiência, dá mais certeza do que você quer. Eu me preocupo muito, converso muito com os meus alunos sobre isso, na graduação. Me preocupo muito com pessoas que dizem, eu quero fazer concurso. Mas para quê? Não sei, eu quero fazer concurso. Isso normalmente é um caminho que vai levar à frustração, porque a pessoa nem sabe bem que atividade é desempenhada por aquele cargo para o qual ela está fazendo o concurso, né? Então, claro que as necessidades são de cada um e cada um tem que avaliar isso, mas eu acho que fazer o concurso sabendo o que você quer, entendendo aquela carreira e tendo um pouco de experiência é um bom caminho. E talvez até a própria experiência de vida que você vai levar para o local que você vai trabalhar também deve ter um peso muito importante, né? Porque, bom, assumir a procuradoria com 30 anos, de repente a pessoa assume com 22, assim, porque aquela pessoa viveu, né, tanto para chegar lá já com alguma experiência. Eu acho que essa experiência também que você leva para lá é muito boa, né? É verdade, é verdade. A Procuradoria-Geral do Estado, em particular, eu acho que até um lugar, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, é um lugar assim onde eu tenho muito carinho, muito amor pela Procuradoria, porque é uma casa que te abraça, né? As outras pessoas te ajudam, você não fica tão sozinho, né? Mas dependendo do órgão que você vai, às vezes você assumiu uma vaga no interior, num lugar onde só tem você, quer dizer, pode acabar sendo ruim. E os concursos públicos, em geral, fazem isso, né? Quer dizer, mais novos acabam indo para o interior, onde eles não têm próximos da sede, o que torna mais difícil, né? Em teoria, no interior deviam estar as pessoas mais experientes, mas claro que escolher quem quer ficar na capital, quem quer ficar no interior. Mas eu acho que a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, em particular, é um lugar onde as pessoas se cuidam muito, tem muitas amizades mesmo, genuínas, as pessoas são muito legais, entendeu? Que bom. Dependendo do lugar do concurso que você faz, para onde você vai, eu acho que pode ter isso sim. Você chegar muito cedo pode te gerar também uma dificuldade de exercício profissional mesmo. E no âmbito acadêmico, né, você tem uma experiência já enorme aí, deve ter tido dezenas, centenas de orientandos. Muita gente que está assistindo a gente aqui faz mestrado, está fazendo doutorado. Qual é o segredo aí do orientando ideal, né? O que a pessoa tem que... As qualidades principais de alguém que está se submetendo a um mestrado, a um doutorado, por exemplo, nesse momento. Eu quero só mandar um abraço que eu vi passando aqui, um grande amigo meu da Procuradoria, a gente estava falando de lá, que é o Bruno Dubê, assistindo aí a gente, vi passar o nome dele aqui, um abraço, Dubê. E foi muito, quando eu entrei, ele é mais antigo que eu, não necessariamente mais velho, mas é mais antigo, e foi muito, me ajudou muito quando eu entrei. Então, e depois também na vida. E com relação ao doutorando e mestrando, eu acho que são dois momentos, né? A preparação para o concurso, para entrar, né? E depois dentro do mestrado e doutorado. Eu acho que para o mestrado, eu acho muito importante você estar com a cabeça aberta, né? Eu acho que às vezes a gente vê na seleção do mestrado da UERJ, por exemplo, pessoas chegam, não, eu quero fazer esse tema, escrever sobre isso, eu só trabalho com isso, quero fazer só isso. Quer dizer, no mestrado isso normalmente não é exigido, né? São poucas as universidades que exigem que você tenha um tema pré-definido na seleção de mestrado. E acho mesmo que você tenha um tema pré-definido, o mestrado serve um pouco para te abrir a cabeça, né? Para te fazer pensar em outras coisas. Então, acho sempre importante não estar muito fechado em alguma coisa. O mestrado ele é uma experiência, ele é para ser
muito prazeroso, para conhecer outras coisas. E às vezes, assim, você está escrevendo sobre responsabilidade civil, ou sobre direito das obrigações. Você vai fazer uma disciplina de direito de família e alguma coisa ali de um método, de um raciocínio, de uma aplicação, pode te ajudar a resolver um problema, né? Então, sei lá, estou lembrando aqui no equilíbrio contratual que você citou, que é a minha tese de titularidade, eu lembro que em determinado momento eu cito a experiência do direito brasileiro em relação ao reconhecimento da não taxatividade das entidades familiares para dizer que os rolos não são necessariamente taxativos, quer dizer, uma coisa Olha que legal. a outra. Então, acho muito importante estar aberto nisso no mestrado. O doutorado já é outro processo, né? O doutorado você entra com um projeto, você já tem um tema de tese definido. O doutorado já é uma coisa um pouco mais assim, para produzir um resultado academicamente mais denso, né? Então, acho que o doutorado já aí conta um pouquinho você já ter uma certa experiência, já está um pouco mais delimitado. Mas eu acho que é basicamente isso. Acho que o bom mestrando e o bom doutorando são as pessoas que são abertas ao outro, às discussões, aos debates, que não querem simplesmente se exibir, mas não querem exibir conhecimento, mas querem realmente refletir criticamente, e que tem coragem de escolher os bons temas e enfrentar as boas questões e não está tão preocupado em ser aprovado ou agradar a comunidade acadêmica, mas sim enfrentar um tema da maneira que acha correta, ética, justa. Muito bem. Hoje seu nome, sem dúvida, já é uma referência para muita gente, é uma influência para muita gente. E quem são as suas referências, né? Quem são os grandes professores aí do professor Anderson Schreiber? Eu acho que, em primeiro lugar, o professor Gustavo Tepedino, né, que foi o meu professor de Direito Civil na graduação, depois foi meu orientador no mestrado, teve na minha banca de doutorado também, uma pessoa, assim, além de meu amigo, é uma pessoa que me influenciou muito, o modo dele de ver o direito civil, a valorização dos princípios constitucionais, e acho até mais do que isso, né, Marcelo? Acho que o Gustavo tem uma coisa maravilhosa, que é assim, ele sempre tentou a vida inteira, né, tenta muito ainda hoje, que os seus alunos ganhem projeção, né? Isso é bom, né? É muito rara no mundo acadêmico. No mundo acadêmico, muitas vezes você tem um orientador, um professor mais antigo, que quer, assim, que te enaltece até um certo ponto, depois já não vai mais. E o Gustavo Tepedino tem essa característica, que é uma virtude incomum no meio acadêmico, e faz muito pelos seus alunos, né? Então, os seus ex-alunos, você não vai conhecer um ex-aluno dele que diga que ele não fez algo por ele, sempre fez alguma coisa. Eu procuro fazer a mesma coisa pelos meus alunos e pelos meus ex-alunos. Além disso, outras pessoas, na UERJ, o professor Ricardo Lira, né, foi uma influência muito importante, um civilista muito preocupado com o impacto social do direito civil, com a transformação social, né? Na Itália, o professor Rocco Favaglia, que foi o meu orientador no doutorado, uma pessoa fabulosa, um comparatista de mão cheia, né? Então foram algumas pessoas aí que me influenciaram academicamente. Parece-me que a UERJ tem uma influência grande da Itália e é hoje um dos berços do direito civil constitucional no Brasil, né? E é um polo realmente indiscutível no Brasil, no direito civil, a UERJ. Qual seria o segredo da UERJ, né? Porque nós temos sempre ótimas referências, ótimos nomes, ótimos professores. Qual o diferencial que vocês têm aí na UERJ? Eu acho que a UERJ, Marcelo, ela tem no direito civil em particular, ela teve uma grande vantagem, que é a obra dos professores Gustavo Tepedino e Maria Celina Bodan de Moraes, que foi trazer a ideia da constitucionalização do direito civil para o Brasil quando não se falava nisso, né? Eles trouxeram essa ideia, foi pioneira a UERJ nessa
perspectiva, nessa metodologia, e hoje já todo mundo fala em constitucionalização de tudo, né? A Constituição se tornou assim, o direito constitucional quase absorvendo todo o resto, que também é um equívoco, mas assim, a constitucionalização virou uma coisa assim meio óbvia. Mas a verdade é que a constitucionalização no Brasil começou não pelo direito constitucional, começou pelo direito civil, e a UERJ sendo pioneira nesse campo. Então, isso em larga medida, o protagonismo que a UERJ assumiu. Fora isso, a dedicação dos professores, todos os professores do programa, a renovação é importante, concursos todo tempo, né? Concurso de titularidade, né? Fazer concurso. Concurso as faculdades, as universidades federais, a UERJ também adotou isso agora em alguma medida, mas as universidades federais passaram a ter promoção para o cargo de titular, né, e não concurso público. E o concurso ele é a alma da vida acadêmica, né? Ele é o grande momento da vida acadêmica, em que você tem disputa entre concorrentes, você tem a produção da tese de titularidade, uma tese que vai disputar com outras teses. Então, isso tudo é muito importante para manter uma universidade na ponta, né? Uhum. O direito civil constitucional ele foi visto com uma certa desconfiança lá no início, né? Vão acabar o direito civil, querem acabar o direito civil com isso. Depois, eu acho que no Brasil houve um boom do direito civil constitucional, muitas publicações, eu acho que nós temos inclusive uma predominância de publicações hoje com direito civil constitucional, mas aqui e acolá a gente já observa uma certa reação de muita gente questionando que, como você estava falando já aí, tudo virou constitucionalização, dignidade da pessoa humana virou um mantra, né? De repente serve para tudo e não serve para nada no final das contas. Até que ponto a gente foi demais ou não foi, não esclareceu muito bem o que é exatamente essa constitucionalização do direito civil? Essa pergunta é excelente, porque eu acho exatamente isso. Quer dizer, a gente viveu um momento inicial de muita resistência por parte da doutrina mais tradicional de direito civil, né? Então, que não reconhecia valor à Constituição da República, que ignorava a influência dos valores constitucionais na dogmática do direito civil. E aí a gente, vencida essa resistência, a gente viveu um segundo momento, que é um momento em que houve um oba-oba, né? Todo mundo começou a dizer que era adepto do direito civil constitucional, muita gente sem ter estudado a metodologia, sem ter lido uma linha. Estava na moda, né? Estava na moda. Sem ler os autores fundamentais, né? Pietro Perlingieri, toda a escola de Camerino, né? Tantos autores que a gente tem nessa matéria, a maioria da Itália, mas também de outros países, né? Então, assim, muita gente começou a dizer, eu sou direito civil constitucional também, publicar livro escrito de direito civil constitucional, agora é tudo na perspectiva de direito civil constitucional, tudo é dignidade humana, né? E aí a gente começou a ter exemplos muito gritantes de uma má aplicação da metodologia. Aí o que a gente vive hoje, eu acho, uma reação a isso, mas sem separar o joio do trigo, né? Uma reação ao direito civil constitucional como rótulo. Então, hoje a gente tem no direito civil brasileiro, a meu ver, a gente tem uma falsa encruzilhada entre Constituição e liberdade econômica, né? A gente tem os defensores da liberdade econômica dizendo essa coisa de valores constitucionais é um exagero, cabe tudo aí, dá para falar qualquer coisa. E, de outro lado, a gente tem autores mais ligados à constitucionalização, aplicando seriamente a constitucionalização e dizendo, não, o que vocês estão dizendo não é verdade, vocês desconhecem a metodologia, vocês não sabem como se aplica, vocês estão ridicularizando as coisas ao invés de discutir de fato. Eu acho que essa é uma falsa encruzilhada, porque eu acho que, na verdade, acho que são dois pontos que não tem mais volta, quer dizer, a Constituição, a aplicação direta da Constituição às relações de direito civil, ela é amplamente reconhecida, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, em várias decisões vinculantes. Então, acho que a gente não tem retorno nisso. Acho que o direito civil é constitucionalizado e vai continuar sendo constitucionalizado, porque dizer o contrário seria uma aberração, seria dizer que a Constituição não exerce influência
sobre o direito civil. A gente teria um campo imune. Como às vezes acontece no direito empresarial, o pessoal mais do direito empresarial às vezes diz assim, não, isso aqui não tem nada a ver com o direito público, com a Constituição, é uma visão antiga de dizer assim, olha, essas relações escapam aos valores constitucionais, quando na verdade está tudo dentro de um sistema jurídico cuja fonte fundamental é a Constituição. Então, acho que não dá para dizer isso. E, de outro lado, eu acho que a defesa da liberdade econômica ela é uma defesa de todos nós. Ninguém do direito civil diz assim, olha, não tem mais liberdade econômica, as sociedades empresárias não devem funcionar. Né? Tem um ou outro que são pessoas mais assim contra o mercado, né? Mas são posições políticas. Isso não influencia, ou não deveria influenciar, na aplicação do direito. O direito civil ele não é contra a liberdade econômica. Então, eu até quando veio a lei da liberdade econômica... Já ia perguntar, parece que é uma coisa assim que não tem lugar nenhum, né? A liberdade econômica tem todo o civil, né? São valores fundamentais para a gente. Então, o que acontece é que eu acho que a gente está tendo um debate assim, muito superficial, Marcelo, de rótulos, entendeu? Então, assim, eu sou a favor da liberdade econômica, eu sou a favor da Constituição. Assim, genericamente, isso não significa nada, né? A própria lei, se a gente olhar, o próprio legislativo tem embarcado nessa discussão de rótulo, né? Então, a lei da liberdade econômica... Meio dicotômica, né? Ou é uma coisa ou outra, né? E aí inclui dispositivos no Código Civil dizendo princípio da intervenção mínima. Isso não existe, princípio da intervenção mínima. Isso é questão política. Não vai intervir, o Estado vai intervir ou não. O Código Civil dizer que existe um princípio da intervenção mínima não tem nenhum efeito. E houve uma preocupação também, parece, em marcar bem a questão da revisão, né? Não ter revisão, mas a revisão já era muito difícil, né? Já era uma certa exceção. É raríssimo. No equilíbrio contratual, na tese de titularidade, eu examinei mais de 400 decisões e os casos de revisão são um percentual muito baixo do universo. Muito baixo. Isso. Quando acontecem, são revisões, assim, normalmente, dos casos em que acontecem, em 80% do caso, são revisões de índices de correção monetária, de juros, são coisas assim, absolutamente acessórias dentro do... Porque já tantas barreiras já existiam que aquela nova expressão como excepcionalidade já era, né? E olha lá que interessante, a Lei da Liberdade Econômica vai lá e introduz esse artigo que diz assim, a revisão é excepcional, mas não altera os requisitos do 478, 417. Então não tem nenhum efeito, a revisão não é nem regra nem exceção, ela é a consequência daqueles requisitos. Muito bem. Não mexo naqueles requisitos, não adianta um outro artigo dizendo que é excepcional ou que é a regra, não importa. Eu vou ter que seguir. Se eu quero tornar ela mais rara, eu aumento o número de requisitos, torno os requisitos mais regulares. Mas se eu não mexo nos requisitos, não faz o menor sentido. Então é isso que eu estou dizendo que é rótulo, né? Vai lá e diz assim, excepcional, maravilha, mas não mexo nos requisitos. Eu não lembro quem foi, acho que foi o Marcos Errar, uma vez falou que parece uma prova de obstáculos fazer a revisão, né? Você tem que sair pulando cada obstáculo daquele ali até conseguir chegar no final, realmente é difícil. E tenha vindo declarar que é excepcional sem mexer no número de obstáculos. Então, exatamente como era. Então, assim, a Lei da Liberdade Econômica ela tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando trata da desconsideração da personalidade jurídica, ela detalhou alguns requisitos, ela especificou o que se entende por confusão patrimonial, ela afastou a desconsideração pela simples existência do grupo. Ela fez algumas coisas assim, detalhadas ali que têm efeito prático. Agora, esses dispositivos que falam a revisão é excepcional, a intervenção no contrato é mínima, quer dizer, esse tipo de coisa não acrescenta nada, né? E é interessante notar também que a fatia dos privatistas que é mais ligada à liberdade econômica como rótulo, diz assim, não, as cláusulas gerais dão muita insegurança. É muito inseguro ter cláusulas gerais, por isso tem que ser tudo especificado. Aí eles vão lá e inserem, a Lei da Liberdade Econômica fez isso, inseriu no artigo 113 um inciso que diz que o contrato tem que ser interpretado de acordo com aquilo que seria esperado das partes na negociação, consideradas as circunstâncias e a racionalidade econômica. Quem diz o que é racionalidade econômica? Direito civil, né? Boa-fé objetiva é uma cláusula geral? Claro que é uma cláusula geral, mas assim,
tem séculos de trabalho doutrinário, tem aplicação jurisprudencial, quer dizer, você tem uma base ali que te dá uma previsibilidade do resultado. Agora inventam uma cláusula geral nova, racionalidade econômica, sem nenhuma produção doutrinária sobre isso. Você tem que descobrir então, depois, né? A gente discutiu o conselho na academia e depois veio para o legislador. Ele caiu de paraquedas ali. A academia que deu um jeito de entender o que é. O que é racionalidade econômica? Não sei. Para mim, é quase dizer que é bom senso, né? Você tem o seu... Antigamente a gente dizia bom senso, cada um tem o seu, todo mundo tem, cada um tem o seu, né? Hoje, no Brasil de hoje, não sei nem se dá para dizer que todo mundo tem. É interessante isso, né? Como se cria uma cláusula geral muito mais insegura do que as tradicionais que a gente tem, que já tem um trabalho doutrinário desenvolvido, e se diz que fez isso em nome da segurança do mercado, das relações econômicas. Então, acho que é isso. Tem um debate que é muito de rótulo. Acho que o direito vai continuar sendo constitucionalizado, não tem como, e acho que o que a gente tem que discutir é onde é que está tendo insegurança, onde é que está tendo imprevisibilidade das coisas. É aqui, então vamos criar parâmetros aqui para ter uma aplicação mais segura, mais previsível desses conceitos. Muito bem. Professor, falando agora mais especificamente de livros, eu acho que uma marca registrada sua é a linguagem simples, direta, que não é rebuscada, né? Não tem aquele tom barroco do direito tradicional. Como você falou, esse livro é um livro realmente que a gente... É um livro de cabeceira, você pode cada dia ler um trechinho dele, que é legal demais. Esse já é um livro mais denso, mas a linguagem continua sempre sendo a mesma, inclusive o manual, né? É sempre aquela linguagem leve que você vai passando sem ter que ficar fazendo longas pausas, né? Isso foi uma estratégia ou é algo realmente seu, da sua personalidade? Não, isso é meu e é um pouco assim, como eu te disse, é um pouco dessa coisa da escola, do Rio de Janeiro, da coisa... O Nordeste também tem isso em vários autores. Eu acho que é um traço, um pouco dessa facilidade nossa de tentar fazer discursos mais informais possíveis. Acho que o direito já é suficientemente complexo do ponto de vista técnico para que a gente não tenha que torná-lo mais difícil pela linguagem. Então, uma coisa que eu me bato muito no mestrado e no doutorado da UERJ é a gente reduzir as discussões aos termos essenciais das discussões. Então, os argumentos... isso é uma técnica muito usada no common law, né? Os argumentos, então, às vezes, misturam várias coisas, a gente vai fatiando os argumentos ao essencial. E, para isso, é fundamental você ter uma linguagem simples. A linguagem jurídica hoje, ela tem sido simplificada, ela tem sido mais humanizada, mas a gente ainda está muito longe da linguagem compreensível para o cidadão comum, né? Ninguém que não seja alguém do direito usa a expressão abalroar um veículo. Então, assim, me impressiona que uma pessoa que bateu o carro na rua tenha que receber uma decisão judicial que ele leia e não consiga entender o que ela diz. É estranho, né? Então, acho que, claro que tem temas técnicos, vamos discutir questões do sistema tributário nacional, que podem ser altamente técnicos, mas, assim, o sujeito que bateu o carro, o sujeito que está no juizado especial, né, as grandes questões do país, que são questões mais, num plano mais filosófico, eu acho que essas questões têm que ser compreendidas. As decisões judiciais têm que ter uma preocupação de serem compreendidas pelo jurisdicionado. E isso não acontece. Então, a gente fica com essa marca, né, do juridiquês. Então, acho que livrar do juridiquês é fundamental. Eu lembro sempre de um amigo que me ligou uma vez e falou assim, eu estava num restaurante no centro, e falou assim, cara, você está acompanhando o julgamento? Ele não é do direito, né? Ele é da comunicação. Falou para mim, você está acompanhando o julgamento do Mensalão? Eu falei, tô. Ele falou, pô, cara, eu tô vendo aqui na televisão e tal. Eu falei, pois é, saí para almoçar aqui, não tô vendo agora, mas... E aí, ele falou, cara, um voto lindo, maravilhoso do ministro fulano de tal. Eu falei, é? E ele votou em que sentido? Não faço a menor ideia, mas que português elegante, antigo. É isso, né? Então, a gente... O amor à forma, né? Às vezes, um linguismo excessivo, uma coisa ali meio bizantina, a gente fica ali fazendo a linguagem ficar mais rebuscada e não distanciando, né, das pessoas.
a sociedade. E um pouco dessa crise toda que a gente está vendo aí em relação às instituições jurídicas, essa desconfiança que antes atingia só o poder legislativo e passou a atingir o poder judiciário, é uma crise que tem vários fatores, não é um só, mas um desses fatores é essa dificuldade de se comunicar com o público, e se comunicar com o público através das decisões. Não é dando entrevista, não é falando holofote, não é criticando a decisão de outro órgão jurisdicional, mas as próprias decisões tinham que ser compreensíveis. Uhum. Os julgamentos tinham que ser mais curtos. O Supremo Tribunal Federal, o julgamento é um negócio assim, é muito difícil acompanhar o julgamento, porque ele é muito longo. Então, são coisas que eu acho que têm que ser repensadas. Professor, e mais especificamente sobre o livro, né, o manual. Qual é o grande diferencial do seu manual? Temos vários outros também muito bons, mas assim, o seu manual de direito civil contemporâneo, acho que esse contemporâneo não está aqui à toa, né? Qual é a grande marca do manual? Está na 4ª edição, não é isso? 4ª edição, acho que a grande marca dele é essa linguagem muito acessível, essa explicação muito objetiva e clara dos institutos jurídicos. Eu fiz um esforço de reescrever várias vezes para ir tornando cada vez mais objetivo e simples, com informações acessíveis. E eu queria, desde o começo, falava isso com a editora, a Saraiva, eu dizia assim, eu quero um manual como como são os manuais italianos, de direito civil italianos, que chamam manuais justamente porque você consegue segurar na mão, assim, entendeu? Então não pode ser uma coisa muito grande, porque eu acho que aí descaracteriza o que eu queria. Eu queria uma coisa mais sintética mesmo, que pudesse ali ajudar as pessoas a relembrar os conceitos fundamentais. Não é um tratado, não é um curso completo, mas trata de todos os temas do direito civil. E eu escrevi ele, na verdade, isso é uma curiosidade, que eu acho que eu nunca contei, mas eu escrevi o manual porque, quando eu fiz o concurso de titularidade, eu precisei preparar aulas, porque podia ser sorteado qualquer ponto das aulas. Então, eu que sempre fui muito caótico com os materiais de aula, tinha aula que eu não tinha anotada, registro, eu fiz um esforço de sentar e organizar aulas sobre aqueles temas. Aulas com 50 minutos de duração, que era o tempo do concurso. E quando terminou o concurso, deu tudo certo, foi aprovado em primeiro lugar, foi uma alegria enorme, eu falei assim, cara, agora eu tenho esse material aqui, essas aulas que eu escrevi em linguagem oral, para ser oral, né? Olha que legal. O que eu vou fazer com isso? Eu falei, cara, eu vou fazer um manual. Muitos anos antes, eu estava uma vez em São Paulo, e o Flávio Tartucci, que é nosso amigo querido, ficava falando para mim assim, você tem que escrever um manual, você tem que escrever um manual, o que mostra a virtude do Flávio, né? Porque ele é o autor de um outro... exatamente, olha... E ele ficava me cutucando ali, dizendo, você tem que escrever um manual, você tem que escrever um manual, vai ser muito importante escrever um manual, você tem uma linguagem diferente, vai ser muito legal você escrever um manual. Então ele insistiu, eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando terminou o concurso de titularidade, eu falei, eu tenho esse material aqui, aulas, uma exposição escrita em Olha que legal. Então, vou transformar isso no manual. Então, foi assim que ele nasceu. Então, eu dizia isso para a editora, eu não quero que fique muito grande, ele tem que ficar num tamanho bom, para as pessoas relembrarem, e obviamente não dispensa o aprofundamento em outras obras específicas, em teses, etc., que estão até referidas muitas vezes no manual em nota. E tem muito tema de vanguarda também nele, né? Que normalmente os manuais não são muito focados nisso, né? Muita coisa nova, né? Colocar todas as novas construções, todas as que são sérias, né? Que são coisas, institutos realmente aceitos e que tem produção doutrinária sólida, eu coloquei no manual. Acho que não tem nada assim das novas construções, não tem nenhuma que não esteja lá. Todos os temas de vanguarda estão ali explicados e eu tentei adotar essa estrutura, né? Trazer o conceito, as características, a aplicação prática. Se tiver jurisprudência sobre o tema, eu coloquei. Então, isso é seguido um pouco em cada uma das noções. Então, isso para quem está lendo, você tem uma estrutura que é linear, né? Muito bom. E dessa parceria com o professor Flávio Tartucci, acabou surgindo também o Código Civil comentado, né? Como é que foi a experiência? É muito diferente
fazer o comentário ao código do que escrever um livro assim, autônomo? Foi muito gostoso, né? Foi também uma ideia do Flávio, todos somos coautores do Código, são 5, né? Mas a ideia foi Só um parênteses, final do mês ele vai estar com a gente aqui na live do livro, última do mês de julho. barato, muito legal, não percam, imperdível. Foi uma ideia dele, eu acho que ele dos meus amigos civilistas, talvez aquele que tenha a melhor noção de mercado. O Flávio ele tem uma sensibilidade muito grande para as necessidades do público, né? Então ele acompanha muito isso. Então ele um dia chegou e falou assim: olha, estou pensando, a gente podia reunir, chamar mais algumas pessoas e fazer um código civil comentado. O que você acha? Você topa? Eu falei, claro, o maior prazer. E aí foi esse processo muito gostoso. Começou com um churrasco na casa dele, a família dele, o Enzo, o Pietro, a Leia, todos lá recebendo todo mundo. Muito gostoso participar desse livro. Foi um livro que eu tenho muito, muito orgulho, o Código Civil Comentado. E Está na segunda edição, né? Segunda edição, com o Mário Delgado, o José Fernando Simão e o Marco Aurélio Bezerra de Mello, Marquinho, que é uma alma maravilhosa, uma pessoa, um irmão querido. Então foi um prazer enorme. E teve uma característica interessante, Marcelo, que é o seguinte: no momento do Brasil, a gente escreveu esse livro ali, meio ali, eleições, um pouco antes das eleições presidenciais, no momento em que o país estava todo dividido, rachado, as pessoas brigando. Continua ainda um pouco assim, né? Mas assim, esse momento de extremismos, das pessoas muito fechadas nas suas próprias opiniões. E aí escrever um livro em coautoria com outros 4 autores era a antítese disso, era o remédio, era o antídoto contra a postura, porque você tinha que discutir as posições, porque muitas partes do código se falam, né? Então, eu escrevi a parte geral. E aí, você está dando influência já. Uma colega minha aqui dizendo, vamos escrever um livro também, o churrasco já é por sua conta. É o primeiro passo, agora é o churrasco, né? Fazer os livros. É muito bacana esse processo de escrever em conjunto. Eu já tinha feito outras obras em coautoria, com o Carlos Conder, que é um professor querido, também meu amigo aqui do Rio de Janeiro, e outras obras tantas. Mas essa, com 5 autores, comentar artigos que necessariamente se comunicam. Pois é. Interessante, porque a gente tinha que conversar, porque é isso, por exemplo, parte geral, que era a minha parte, é a minha parte no código, ela se comunica com todos os outros, então não podia ter incoerências. Contratos então, também foi eu também. Contratos tem o Flávio, eu fiz parte geral e responsabilidade civil, na verdade. E Flávio dividiu contratos. Acho que, não me lembro agora, Mário fez empresarial, Simão obrigações. Eu acho que o Flávio dividiu com o Marco Aurélio pelas contratos, não tenho aqui de cabeça agora, mas eu sei que, na verdade, fazia discussões assim muito coletivas, todos, e comunicando, discutindo. E depois que o livro saiu, o Código Civil Comentado, ele tem uma sala de aula virtual, né? Então a gente precisa materiais. E enquanto no manual tem uns vídeos que eu faço sozinho, no Código Civil Comentado, como era uma obra coletiva, a gente falou, vamos fazer uns bate-papos. Bate-papo, né? Eu vi. Então tem, por exemplo, um meu com o Marco Aurélio, maravilhoso, que a gente termina dizendo assim, olha, próximo a gente vai ter que fazer sobre direito de samba, porque a gente fez várias... Então é muito prazeroso. Foi um livro foi um prazer muito grande escrever, e teve essa característica de provar para nós mesmos. A gente já sabia, mas é sempre um exercício cotidiano, dialogar e às vezes com opiniões diferentes, tentar chegar a um consenso, quando não chegar, obviamente, respeitar a opinião do outro, fazer essas ressalvas. Então, assim, foi um processo, de certa maneira, contrário ao que a gente estava vivendo na sociedade brasileira. Então, foi uma marca bonita desse período difícil, né? Um abraço ao professor Gabriel Furtado, seu ex-orientando aí. Marcos Errar, grande abraço. Gabriel foi um dos melhores orientandos que eu tive na vida. Gabriel. Casa sobre interesse útil como critério de distinção no inadimplemento.
absoluto e relativo. Recomendo a todos a leitura. Gabriel é um super professor. Muito bem. Professor, nesse momento aí de pandemia, a gente vai ter certamente um momento pós-pandemia, né? Como é que você está vislumbrando esse nosso direito civil para o pós-pandemia, né? O que a gente tem de grandes desafios aí, o que é que pode mudar? Sem dúvida, é uma transição, né? O que é que espera o nosso futuro aí? Eu acho que eu acho que primeiro a pandemia exige também que a gente se apegue muito ao direito civil, né? O direito civil tem uma longa tradição e passou por momentos muito difíceis. Então, acho que a gente primeiro tem que resistir à tentação de reescrever o direito civil brasileiro, né? Acho que normas emergenciais têm que ser pontuais, né? Eu vi aqui passar o professor Marcos Erhard, meu abraço a ele, conversava com ele outro dia, e com um grupo de professor Paulo Lobo sobre o RJET, né, o Regime Jurídico Emergencial e Transitório de Direito Privado, que fez alterações pontuais, algumas vetadas pelo presidente da República, né, mas tem algumas coisas que transbordam da emergencialidade, né? Então, por exemplo, o artigo 3º que suspende os prazos prescricionais, para mim é um equívoco. A gente devia ter trabalhado com a prorrogação dos prazos prescricionais que estavam se encerrando nesse período de pandemia, porque ao suspender prazo prescricional, considerando que a gente tem, por exemplo, um prazo prescricional de 10 anos para responsabilidade contratual no entendimento do STJ, daqui a 8, 9, 10 anos as pessoas vão estar assim, quando é que surgiu a pretensão? Foi lá em 2020. Então prescreve em 2030. Não, peraí, que lá em 2020... Teve uma... da Covid, que suspendeu durante alguns meses a prescrição. Então, vamos contar isso. Às vezes, advogados que vão se formar depois disso, pessoas que talvez nem se lembrem, eram mais jovens. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem que ter muito cuidado. E, segundo, eu acho que, claro, a gente vai ter alguns aprimoramentos dentro do direito civil, alguns institutos aí que vão chegar com mais força. O dever de renegociar, que você mencionou, é um que a gente está vendo, né, quantas lives, quantos temas. Quando eu defendi em 2017 a titularidade, as pessoas falavam para mim no corredor da UERJ assim, qual vai ser o tema? Eu falei, equilíbrio contratual e dever de renegociar. Você não devia escolher um tema assim mais protegido, não? Porque muito doidão, né? Muito de nada. E eu falava, não, eu acho que tese de titularidade é para isso mesmo, um pouco, é para a gente apresentar temas de vanguarda, mas você vê, hoje já é um tema bastante, bem mais... Acho que você nunca nem sonhou que ia virar tanta evidência, né? O Flávio brincou comigo que é o profeta do apocalipse. Eu falei, tomara que ajude as pessoas de alguma forma. Vai escrever sobre o que mesmo o próximo, pra gente ficar ligado aí. Sobre liberdade de expressão, depois eu... Opa! De ódio. Que é um tema muito legal mesmo. Mas eu acho assim, esse é um ponto, é um instituto que a gente vai desenvolver isso no direito brasileiro melhor. Eu acho que a questão da dificuldade econômica do contratante é um tema que está vindo para a gente discutir, porque você olha que interessante, desde 2005 a gente tem instrumentos de recuperação das sociedades empresárias antes do momento extremo da falência. E muitos desses instrumentos, ação extrajudicial, foram construídos sob o discurso de que era importante proteger a sociedade empresária porque ela gera emprego. Então, no final das contas, estava protegendo o empregado. Mas se é o empregado que está em dificuldade econômica, a gente tem o sistema dicotômico do Código Civil, ou é insolvente ou não é insolvente. Falência. Tem um buraco aí, né? Não tem uma... mecanismos semelhantes aos que a gente tem para a sociedade empresária para enfrentar a dificuldade econômica do contratante, chamando todos os credores, fazendo uma espécie de atenuação. Então, assim, a gente não tem mecanismo para isso. É interessante que a gente tenha para a sociedade empresária, mas não tem para a pessoa humana quando na hora... E normalmente... mais protegida, né? Normalmente, quando a gente vê as pessoas falando... que a gente vai precisar enfrentar. Tem projetos de lei sobre superendividamento no Congresso. Sim. Abordam a questão sob a perspectiva consumerista. Só dívidas de consumo. E olha lá, o que a gente está vivendo hoje é justamente o sujeito com dificuldade de pagar o aluguel, que não é uma dívida de consumo. Então, assim, são outros problemas, né? E normalmente, quando a gente vê uma pessoa
comentando na rua, da necessidade de revisão, a necessidade de alguma... Ela normalmente traz elementos externos ao contrato, né? Pediu emprego, dificuldade, para tentar a revisão. E não é isso que a gente tem hoje como garantia de revisão, né? São problemas internos que abalam a economia interna do contrato e não externos. Mas normalmente, parece, me corrija se eu estiver errado, as pessoas têm intuitivamente aquela sensação, não, tive um problema financeiro, eu quero mexer e alterar esse contrato, né? Você acha que é possível isso com o que a gente tem hoje? Não, acho que dentro do sistema jurídico brasileiro não é possível. Mas a pessoa, às vezes, agora na pandemia, o que está acontecendo muito é a pessoa entra com a ação, com base nisso, e às vezes o juiz dá. Isso. Porque a pessoa está em dificuldade. E aí, olha lá que interessante. Por que a gente não pode fazer isso? Porque você não pode fazer isso dentro de um contrato específico. Por isso que todos os sistemas que a gente tem de lidar com dificuldade econômica, eles são sistemas de coletivo, né? Eles chamam todos os credores, porque existe o par conditio creditorum, né? A igualdade entre os credores. Então, como é que eu dou desconto aqui num contrato e não dou no outro? Qual é o parâmetro disso? Eu diminuo o direito de um credor e não diminuo do outro. Por que daquele credor? Por que não do outro? Qual é a diferença do crédito daquele sujeito para o crédito do outro? Então, isso pode ser feito em instrumentos que sejam coletivos, como é a recuperação judicial de empresa, a recuperação extrajudicial, como são esses mecanismos. Então, o que está acontecendo é que o direito civil brasileiro não tem um mecanismo desse para a pessoa humana, né? E aí o que acontece é isso, são decisões assim, casuísticas, num caso ou outro, que acabam sendo injustas porque não são isonômicas. E às vezes você tem um certo maniqueísmo, assim, locação, locador, locatário. O locador é a parte mais frágil. E nem sempre, né? Às vezes o locador precisa daquele aluguel ali para sobreviver, o locatário nem tanto. É um cara que o filho estuda fora, está pagando ali para a faculdade, é uma pessoa rica, e o locador é que precisa muito daquilo ali. Então às vezes a pessoa ingressa, não, tem que dar o desconto. E às vezes o locador que vai se prejudicar, né? Você vê, o RJET tinha um dispositivo dando um diferimento de 20% da locação residencial e não foi aprovado no Congresso Nacional, porque as pessoas debateram e falaram assim, não, peraí, tem locador que o dinheiro da locação, como é que a gente vai distinguir? Tem sociedade empresária que faz locação comercial, por exemplo, com um locador, e aí? Aí tem desconto, não tem desconto. Como é que é isso? Então, é difícil criar um critério geral aplicável a todos os contratos. O que a gente devia ter, como é na recuperação extrajudicial, judicial de empresas, extrajudicial tem uma natureza mais contratual, mas como é na recuperação judicial de empresas, é você ter um processo coletivo em que o juiz pudesse avaliar, porque claro que para todos os credores, para nenhum dos credores interessa que o sujeito, economicamente, que ele se torne insolvente. Todo mundo perde, né? Só que é difícil ter essa visão quando você está discutindo um contrato só, né? Você tem que ter a visão do todo. Então também ele vai ter o ônus de demonstrar essa situação, de mostrar que é isso mesmo. Então é um procedimento, tem que ser um procedimento coletivo. Não dá para fazer isso casuisticamente em cada contrato. É um arbítrio do Poder Judiciário fazer isso sem os pressupostos do Código Civil com relação a vícios internos do contrato, que aí sim, claro, tem consequências e exigem atuação judicial se não tivesse sido resolvido antes, como eu defendo lá no dever de renegociar, que eu acho que as partes têm o dever de encontrar essa solução, pelo menos tentar encontrar essa solução antes do ingresso em juízo. Muito bem. Professor, eu sempre brinco aqui que essa live tem em torno de meia hora, 45 minutos, mas sempre a gente chega lá nos 60. E são os 60 minutos mais rápidos que eu já vi. São esses, né? A gente já está aqui com 56 minutos, estamos já encerrando, senão o Instagram vai cortar a gente. Eu ficaria aqui mais umas 3 ou 4 horas tendo essas aulas maravilhosas aqui com o senhor. Então, queria agradecer imensamente, tá? Esse momento aqui, para mim, é um momento muito importante. Sou seu fã, sou seu leitor, admirador. Compre seus livros, leia os seus livros, acompanhe suas publicações também no Instagram. E assim, muito, muito, muito obrigado por esse momento aqui. A gente fica muito honrado, né? O nosso perfil, o nosso site. E lhe agradeço imensamente. Abro a palavra agora para suas considerações finais. Eu só quero te agradecer, Marcelo, dizer que somos fãs recíprocos, sou fã do seu trabalho. Acho que o perfil civilista tem um papel importantíssimo no cenário jurídico hoje, bem na linha do que a gente vinha falando, de transmitir
as informações jurídicas com informalidade, com clareza, com objetividade, de democratizar o acesso ao conhecimento jurídico. Então, parabéns pelo belíssimo trabalho que você faz aí e continue firme e dedicado nessa frente, que o civilista é um pouco, de todos nós civilistas, nos sentimos um pouco parte do seu perfil. Então, parabéns de verdade e um abraço por essa bela manhã de sábado. Tá, ok. Professor, muito obrigado. A live vai ficar gravada aí no nosso IGTV. Normalmente as pessoas passam o final de semana assistindo. Na segunda-feira tem 1.500 ou mais visualizações. É um momento que vai ficar eternizado aqui pra gente. Muito obrigado e até qualquer hora aí. Um grande abraço. Um abraço.